Queridos e amados irmãos, olá, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, juntamente com o nosso Brasil, com o Espírito Santo de Deus, para vos transmitir a palavra do Senhor, a mensagem da cruz. E hoje estaremos falando no tema palpitante, sobre a luz do céu, a ruína do pecado e o poder da redenção em Cristo Jesus. Mas antes, eu quero pedir a todos vocês que estão acessando nossos vídeos pelo YouTube, para que você nos ajudasse a divulgá-lo para o Brasil. Pedimos a você que, se você gostar do vídeo, você vai colocar lá gostei e vai enviar para os seus colegas, amigos da igreja, do trabalho. Divulgue, diga ao povo da tua empresa, da tua igreja, e mande que eles acessem lá os nossos vídeos, e assim você estará pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Amém? E estará nos abençoando também. E você pode também, no final, que você acabar de ver o vídeo, e você coloque lá um like, coloca lá gostei ou não gostei. Isto fica de acordo com a sua opinião, a seu critério. Mas divulgue para os seus amigos. Fale no seu Facebook, poste o nosso vídeo lá. Distribua o que é bom, porque você estará distribuindo a semente que é a palavra de Deus. Amém? Então eu peço a vocês que nos abençoem fazendo isto. Amém? Aleluia. Vamos lá. Hoje, com um grande tema, falaremos sobre a luz do céu, a ruína do pecado e o poder da grande redenção em Cristo Jesus. Aonde você estiver agora, eu quero que você agora levante de onde você está agora. Se você estiver lendo um livro, pare. Se você estiver vendo uma televisão, desligue ela agora e pegue a sua Bíblia lá na estante. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, o grande Marcos, que era discípulo de Paulo, de Pedro, de Barnabé. Ele não viu Jesus, ele estava com os 12 anos na época que Jesus estava na Palestina pregando o Evangelho. E muitos dizem que aquele jovem que fugia no jardim do Getsemane, envolto em um lençol, era Marcos. Mas não tem provas concretas sobre essa história. Mas eu quero dizer a vocês, é um tema palpitante. E no livro de Marcos, Jesus é apresentado como servo, como aquele que veio para servir. Amém? Estamos aqui para servir. Aleluia! Não para ser servido, mas para servir ao grande ministério da palavra de Deus, a mensagem da cruz. No livro de Marcos, aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo o santo livro, a palavra do Senhor. Este livro ainda tem poder, este livro ainda opera milagre. Aleluia, o livro mais vendido em nossos dias, em todos os tempos, em toda a história humana. É o livro que mais foi vendido, aleluia, até hoje. O segundo livro mais vendido é do John Bunyan, O Peregrino. Mas a Bíblia ainda está em primeira instância. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Marcos, no capítulo 9, nós encontramos esse lindo texto que fala sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Nós estaremos falando sobre esse tema palpitante. Eu estou dando tempo para que você possa pegar a tua Bíblia e abri-la no livro de Marcos, capítulo 9. Amém? Aleluia, glória a Deus. E quero agradecer a vocês também que estão acessando nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos lá. Marcos, capítulo 9, diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso. Dizia-lhes, em verdade vos digo, que dos que aqui estão alguns, há que não provarão a morte, sem que venham chegado o reino de Deus. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular ao alto monte e transfigurou-se diante deles. Aleluia! E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos, pois, 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias.
Este tem sido o problema do homem. O problema do homem, o problema de muitas igrejas, o problema de muita liderança, o problema de muitas religiões atuais é este: colocar Jesus na mesma posição que o profeta, na mesma posição que os patriarcas e na mesma posição que o homem. Aleluia! E eu estou aqui para dizer ao Brasil: Jesus Cristo é maior. Jesus ainda é o número 1. Aleluia! E continua dizendo: aleluia! E desceu uma nuvem, olha bem o que diz a palavra de Deus: façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui nós estamos vendo Jesus como a graça de Deus, Elias representando os profetas, e nós vemos aqui Moisés representando a lei. A graça, a lei e os profetas ali em cima do alto do monte. E para Moisés foi dada a lei, para Elias foi dado o ministério profético e a Jesus foi dado a graça. Amém? Você pode dizer amém comigo? Aleluia! Glória a Deus! E diz a palavra: pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. A glória de Deus deixou Pedro, Tiago e João assombrados. Assombrados pela tua glória e pelo teu poder. Imagine bem. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eu quero dizer a vocês hoje: a única voz que Deus ouve é a voz de Jesus Cristo. Ele não ouve homens, Jesus não ouve religiões, ele não vai ouvir a lei, ele não vai ouvir o governo, ele não vai ouvir pessoas que não têm compromisso com a tua aliança, ele só vai ouvir a voz de Jesus, seu Filho amado. A ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. Por enquanto, até por aqui. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. E o número 12 na Bíblia é o número do governo de Deus. 12 é o número do governo de Deus. 12 pedras retiradas do fundo do Rio Jordão. 12 tribos de Israel. 12 anos a mulher do fluxo de sangue sofreu com aquela hemorragia. 12 anos ela gastara com os médicos toda a sua riqueza e todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Com 12 anos Jesus Cristo estava no templo entre os doutores da lei. 12 anos, 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. O número 12 está sempre aparecendo na Bíblia como o governo de Deus. O governo de Deus é o número 12. O 10 da Bíblia é o número da excelência. Como diz, é o número completo, da excelência. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição. O número 6 na Bíblia é o número do homem, que sempre dá problema e que sempre dá encrenca. O número 4 na Bíblia é o número de firmeza dupla. O número 9 na Bíblia simboliza os dons espirituais de Deus. Mas o número 8 na Bíblia simboliza a ressurreição. E o número 5 na Bíblia simboliza a graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a Bíblia, além de ser um livro hebraico, ela também é um livro de numerologia. A numerologia está nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Ela fecha em numerologia e ela abre com numerologia. Mas não vamos falar sobre numerologia hoje. Nós vamos falar sobre a luz do céu. Sobre o poder da redenção. Sobre a ruína do pecado. Aleluia! Você está me entendendo, Brasil? Eu estou pregando algo aqui hoje que o nosso Brasil não tem pregado. Que nossos púlpitos parou de pregar. E continuando falando um pouco sobre números da Bíblia, o nome de Jesus ele tem 5 letras. J-E-S-U-S. O J simboliza Jeová, o E Espírito, o S Santo, o Unidade e o S Santidade. A Trindade já está dentro do nome de Jesus.
Aqueles que não creem na Trindade de Deus, aí está a Trindade no nome de Jesus. Amém? E se você tirar o JE do nome do Senhor Jesus, vai ficar Sistema Único de Saúde. O SUS do governo está lá no nome de Jesus. Eu quero dizer ao Brasil, o do governo está quebrado, mas o nosso, o seu, se você tem Jesus nos umbrais do teu coração, o seu SUS funciona. Aleluia, aleluia. E continuando falando sobre a palavra de Deus. Jesus tinha 12 apóstolos. E entre esses 12 ele tinha 3, que era o mais chegado a ele. Ele tinha os 12. Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, Judas Tadeu, Iscariote, Filipe, Natanael, Tomé, Pedro, João, Tiago. Mas ele também tinha os 3, que era mais chegado a ele, que estava ali ouvindo o que ele pregava. Havia um que dormia sobre o seu peito, sobre os seus seios, em cima do teu coração, que era João. Mas Pedro, Tiago e João eram os 3 mais achegados à pessoa de Jesus. E os 3 também são chamados de a coluna da igreja primitiva, juntamente com o apóstolo Paulo, que é Pedro, Tiago e João. No concílio em Jerusalém, Atos diz que quem tomou a palavra não foi Pedro, não foi Paulo e não foi Tiago, mas foi Tiago e nem João, mas foi Tiago que tomou a palavra, que era dos 3, ele era o menor de todos eles. Mas esses 3 estavam com Jesus. Jesus ia para o jardim do Getsemane orar, lá estava Pedro, Tiago e João. Jesus ia para o monte orar, lá estava Pedro, Tiago e João. Jesus descia para Jerusalém, lá estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava dentro do barco, a Bíblia declara que Pedro disse: Mestre, se és tu que está vindo andando sobre as águas, eu irei até ao teu encontro. E Pedro, então, ele disse: venha! E Pedro andou sobre as águas. E ele fez a maior oração que o ser humano já fez: socorre-me, Senhor. E Jesus o pegou pela mão. Porque eram os discípulos mais chegados. Nós temos esta coisa na nossa vida também. Nós temos aqueles amigos mais distantes que servem para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Oi, eu estou telefonando para saber como que o pastor está, como que vocês estão passando. Mas tem aquele amigo mais chegado, que ele te empresta dinheiro, não cobra juro, aleluia, sempre está te visitando, e sempre chega na hora do almoço também, e vai embora só depois da janta. Esse é o amigo mais chegado, que ele conhece cada cômodo da sua casa, que está ali do teu lado. Assim Jesus tinha também os amigos mais chegados da vida dele. Lázaro, a qual ele chamou da tumba, o ressuscitou. Marta, Maria, Simão o leproso. Ele tinha Zaqueu, que o levou para a tua casa. Ele tinha também Nicodemos, o príncipe dos sacerdotes, que o recebeu em sua casa. Amém? Mas tinha também aquele mais distante. Agora, esses 3 estavam ali no monte da transfiguração com ele. E a Bíblia declara que quando eles estavam ali, Jesus subiu para orar. Ele orava. Aleluia. É o que estamos precisando em nosso Brasil, é oração. É oração. Igreja, vocês estão me ouvindo aí agora? Chega de fazer retiro. Chega de fazer quebra de maldição. Chega de fazer retiro só para poder dar cachorro-quente para os irmãos, churrasco para a juventude. Chega disso. Nós precisamos fechar a porta da igreja e colocar o povo para orar até que o céu se abra, aleluia, o céu desça na terra e o povo então possa receber a luz que vem do céu. Só assim as coisas vão mudar. Só assim o Brasil vai mudar. Quem pode salvar o Brasil, recuperar o Brasil e parar a violência, parar o aborto, a pedofilia, parar a pornografia, é a igreja, é a palavra de Deus, são pregadores, cheios do Espírito Santo, é que pode parar o carro que está indo para o abismo. A luz que veio do céu. Jesus está lá e tudo indica que ele estava falando com Deus sobre a morte que ele sofreria na cruz do Calvário. Eu tenho certeza, porque a transfiguração ali foi sobre a cruz do Calvário. Era o assunto do momento. Pois não demoraria muito, ele já seria entregue para os seus inimigos e seria açoitado e morto e crucificado. O assunto era a cruz.
E o assunto da igreja tem que ser a cruz. A mensagem do pregador tem que ser a cruz. A mensagem do músico tem que ser a cruz. A mensagem do diácono tem que ser a cruz. A mensagem dos púlpitos do nosso Brasil tem que ser a cruz de Cristo. É a esperança do Brasil, é a esperança do Japão, é a esperança da África, a esperança do mundo todo. É a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Eles estavam lá. E o texto sagrado diz que eles estavam orando. Pedro, Tiago e João ficou um pouco afastado do monte. Eles estavam no monte. O monte era muito Monte Tabor. O Monte da Transfiguração, o Monte Tabor. Eles estavam lá. E eis que vem com ele e aparece sobre as nuvens. Uma nuvem vem. Mas antes da nuvem vir, ele recebe uma visita de dois homens, os grandes homens da Bíblia. Creio eu que um dos maiores homens que existiu em todos os tempos. Moisés, tirado das águas, e Elias, poder e fogo. Elias falava sobre os profetas. As profecias que iriam se cumprir, que estavam se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia também fala que Moisés estava lá. Talvez Moisés falava a Cristo sobre o tabernáculo, sobre a rocha que ele feriu no deserto, sobre a coluna de fogo à direita, à esquerda durante a noite. Eu creio que Moisés falava sobre a travessia do Mar Vermelho. Eu creio que Moisés falava com Cristo sobre os cordeiros que foram sacrificados sobre os altares feitos de pedra, simbolizando a pessoa de Cristo. Talvez ele falava sobre os grandes assuntos, sobre o sangue que foi aplicado nos umbrais das casas do Egito, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos das famílias da nação de Israel. Mas o assunto principal daquele dia era a cruz, os pregos, a coroa, o manto rasgado, o sangue vertido, a lágrima vertida. Seria o clamor, seria o perdão, seria o sangue derramado, o amor derramado, o Espírito derramado na cruz do Calvário. Eles falavam sobre isso. E eis que uma nuvem desce. E quando a nuvem desce é porque alguma coisa vai acontecer. Ou é Deus que vem nela, ou é o diabo que vem nela. O que o Senhor quer dizer, pastor Abraão, eu digo a vocês. A natureza, quando é movida por Deus, ela traz bênção. Quando é movida pelo diabo, ela traz morte e destruição. Mas esta nuvem que veio sobre aquele monte, a transfiguração daquele dia memorável, não foi uma tempestade, não foi uma nuvem com raios, relâmpagos, mas foi uma nuvem branca como algodão branco. Ela desceu sobre eles e os cobriu. Deus se manifestava antigamente pelo trovão, pela tempestade, através dos relâmpagos, através da nuvem, através do fogo, através da sombra. Deus manifestava através do anjo, Deus manifestava através do trovão. Mas nesse dia Deus manifestou a Jesus através da nuvem. Uma nuvem veio sobre o monte e os cobriu. Não existe coisa mais linda quando você está coberto pela nuvem de Deus. Você está coberto pela nuvem da graça, pela nuvem do amor, pela nuvem da compaixão, pela nuvem da ressurreição, pela nuvem do milagre. Que você possa ser coberto hoje por essa nuvem branca que desceu naquele monte. E naquela nuvem, então sai uma voz, não uma voz como o trovão, como Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, mas sai uma voz mansa, uma voz suave, uma voz com toda educação, uma voz linda, e Deus disse: cala-te, este é meu filho amado, a ele eu estou ouvindo. Pedro, Tiago e João não entenderam. Às vezes nós não entendemos o poder de Deus, as coisas ocultas de Deus. Nós fazemos a obra de Deus da maneira que nós queremos. Nós nem queremos saber com Deus se está certo, se está errado, se a pregação é daquela forma, ou tem que ser desta forma.
O que estamos vendo hoje em nossas igrejas, em nosso Brasil, em milhares de altares, o evangelho está sendo pregado, mas não é o evangelho que nós conhecemos. Não é o evangelho que saiu do coração de Deus e veio para o coração de Jesus. O evangelho que eu falo é o evangelho que recupera, é o evangelho que perdoa, é o evangelho que salva, é o evangelho que prepara um povo especial, zeloso e de boas obras e os leva até os céus. Elias estava falando com ele. Moisés falava com ele. Impressionante como que a lei, os profetas, falavam com a graça que estava no centro. Observe que à direita estava Elias, à esquerda estava Moisés, a lei, à direita os profetas e no meio a graça. A graça tem que estar sempre no meio. A graça tem que estar sempre em primeiro plano. Graça é graça. É algo que você não teve que pagar. É algo que você não teve que trabalhar para recebê-la. Deus te deu de graça em João 3,16, porque Deus te amou, enviou seu Filho único para que morresse em seu lugar. Graça. Está acabado. Ponto final. Não há como cobrar por uma graça que já lhe foi dado de graça. Em Romanos 7, 8, 9, 10, Paulo fala muito sobre isso. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala mais de 17 vezes sobre o pecado, mas fala mais de 30 vezes sobre a graça. Só em um capítulo de Romanos. A graça está sempre acima. Você nunca deve rebaixar a graça e nem enterrá-la. A graça tem que estar sempre crescendo. É graça sobre graça. E eles falavam sobre isso. E Pedro, ouvindo essa conversa, Pedro interferiu. E como homem, e quando o homem interfere, dá problema. Você observa que tudo que o homem coloca a mão para fazer, dá problema, sai errado. Por isso que o número do homem é o número 6. Problema, encrenca, imperfeição. Por isso que o 7 representa Cristo, perfeição. E a Bíblia continua dizendo que Pedro tomou a palavra. Eu creio que ele não tenha passado sobre a autoridade de Moisés, e nem de Elias, e nem de Jesus. Eu creio que Pedro, na pouca falta de experiência dele, que ele era pescador, e já estava há 2 anos e pouco com Jesus, mas ele estava aprendendo ainda, ele era um discípulo. Ele foi chamado apóstolo depois sendo pastor. Mas Pedro ali estava aprendendo, era um discípulo, um aluno, um aprendiz, aprendendo com o mestre. Mas ele toma a palavra e diz: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Como diz, Pedro não queria sair de lá, ele queria morar lá. Ele não queria ir embora. Aleluia. Às vezes eu vou na igreja, eu vou numa vigília, e a glória de Deus está caindo, o poder de Deus está fluindo, e eu digo: pastor, vamos varar a noite, não vamos sair daqui, é muita glória, é muito poder, e eu quero continuar aqui, recebendo, tomando da água, comendo do pão, não quero sair da presença de Deus. Pedro ficou entusiasmado, Pedro ficou iluminado, ele ficou cheio daquela glória, porque quando aquela luz veio sobre o céu, ela veio do céu sobre eles, o monte todo ficou iluminado. Iluminou, era noite, estava escuro, e de repente o monte se ilumina. Eu creio que era as luzes mais lindas que existiram e que existe. A luz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E como é que eu vou explicar para a igreja? Eu sei que está me ouvindo aí agora, olhe bem. Ele olha para Pedro e Pedro fala: mestre, é maravilhoso a gente ficar aqui. O monte está todo luminoso. O monte parecia um shopping center todo iluminado. Aparecia o aeroporto de Guarulhos todo iluminado. E havia tanta luz ali. Mas o interessante é que essa luz não vinha de Moisés, ela não vinha de Elias, ela não vinha de Pedro, de Tiago, nem de João. O interessante é que essa luz vinha dos céus. Ela vinha dos céus
E ela cobriu o monte no centro, porque ali Jesus estava. Aleluia! Eu digo a você que está me ouvindo hoje, se você colocar Jesus no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu casamento, na vida dos teus filhos, a sua vida sempre vai ser iluminada. Haverá um brilho tão grande em você que as pessoas não vão conseguir olhar para você mais de um minuto, porque verá a glória de Deus em você. Porque quanto mais você aproxima da luz, mais você vai sendo iluminado, mais os defeitos vão aparecendo, mais os pecados vão se manifestando, porque a tudo que a luz toca, ela condena, e Deus então vai purificando as manchas, Ele vai tirando cada erro, Ele vai tirando cada falha, Ele começa a te lapidar, e você começa a ficar perfeito. Eu digo no sentido de perfeição, até o limite aonde o homem pode chegar, porque não existe homem que seja perfeito. Mas continuando, e diz o texto sagrado que esta luz, ela veio sobre o mestre, e ela veio e o cobriu. E o cobriu. E diz que as vestes de Jesus começou a ficar tão iluminada, um poder tão grande começou a explodir de dentro dele para fora, o corpo dele ficou tão iluminado, que ficou tão branco, que isso assustou Pedro, assustou Tiago e assustou João. E no meio do assombro eles disseram: mestre, é bom que estejamos aqui, vamos fazer 3 casas ou 3 tabernáculos, 3 cabanas, não importa, para que o Senhor possa morar aqui, para que Elias fique conosco e para que Moisés fique conosco. Esse é o problema de muitas igrejas hoje. Eu quero dizer, bem perto aqui da câmara, não conseguimos tirar a lei da nossa vida, não conseguimos tirar os profetas da nossa vida. Eu digo a vocês nesta noite, não existe profeta no dom profético, existe o dom da profecia. Profetas durou até João, e vindo depois a plenitude dos tempos, hoje tem o dom da profecia. Está entendendo? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu estou sendo profeta para a tua vida. Isso sim existe, mas profeta foi de João Batista para trás, ele foi o último representando a lei. E ali ele abriu o caminho para que Jesus viesse e morresse em nosso lugar. Hoje temos o dom da profecia. E outra coisa, a lei. Estamos muito agarrados a Moisés. Precisamos tirar Moisés dos nossos altares. Precisamos tirar a lei dos nossos altares. Rudimentos da lei de nossas igrejas. Rudimentos utensílios da lei mosaica de nossos templos. Nós precisamos ter a cruz em nossos templos. Precisamos ter, quando eu falo cruz, eu não digo aquela peça de madeira, mas eu digo a cruz de Cristo em nosso coração. Aleluia! A cruz é o símbolo da igreja. Muitos falam assim: mas pastor Abraão, eu achava que o símbolo da igreja é o túmulo vazio, a ressurreição. Sim, eu posso até concordar com você, mas não existiria a ressurreição se não fosse pela cruz de Cristo. Se houve uma ressurreição, é porque teve que existir uma cruz, mas aquele que estava sobre a cruz foi levado para a tumba e de lá ele saiu. Muito bem. O que eu quero dizer? Temos que nos desapegar de Moisés e de Elias e nos apegar a Cristo. Pregar a Cristo. Aleluia. Eu ouvi um pregador há pouco tempo, ele pregando sobre um tema, lá em Blumenau, nos Gideões internacionais, ou nacionais, como eles dizem lá. Ele pregou 1h40. Ele citou o nome de Moisés 200 vezes em sua mensagem. E ele citou o nome de Jesus somente uma vez. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou deixamos Moisés, ou vamos morrer no deserto. Precisamos sair do Egito. Precisamos sair do deserto e ir para o Calvário. Ah, no Calvário que existe salvação, é no Calvário que tem perdão, é no Calvário que tem bênção e que tem cura e milagre.
O que eu quero dizer é que quando aquela luz veio sobre Jesus, ele transfigurou de uma forma que aquele Jesus, carne, aquela matéria chamada verbo, carne, a palavra, Jesus, o homem, aquela nuvem que veio do céu, começou a branquear aquele corpo. E Jesus que estava dentro dele, aquele Jesus Deus, começou a explodir para fora. Por isso que houve uma transfiguração. Ele ficou todo transfigurado. Ele deixou de ser homem ali naquele momento e passou a ser Deus. Manifesto em carne. O Cristo poderoso que estava dentro dele, fluindo, explodiu para fora. Aleluia. E é isso que eu quero dizer à igreja hoje. Não precisamos seguir o Cristo da Galileia, o Cristo de Nazaré, o Cristo de Belém, aquele Jesus que caminhou nas praias da Galileia. Mas precisamos servir o Cristo que morreu na cruz, venceu a cruz, ressuscitou e está glorificado na presença de Deus e está conosco hoje. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que eu prego. E outra coisa, o Jesus que eu prego não precisa de bengala, de muleta, para que ele possa fazer algo. O que eu quero dizer com isso? É o Cristo que não precisa de bagagem. Você não precisa ter nada para chegar até ele. Você não precisa de um lenço, não precisa de uma rosa, não precisa de uma água. Você, a única coisa que você tem que fazer é chegar até ele através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. O caminho foi aberto. O véu foi rasgado e nós temos acesso ao Pai. E Elias estava ali. E Pedro quis fazer aquilo. Sabe o que Pedro queria fazer? Pedro estava dizendo assim: vamos colocá-lo na mesma posição que Moisés, na mesma posição que Elias, e o Senhor vai ser o centro de tudo. Nós vamos dar um pouco de glória para Moisés, vamos dar um pouco de glória para Elias, mas a glória maior será sua. É isto que muitos têm feito ou não é? Você vai postar comentário lá no nosso texto que nós temos pregado e você vai ser sincero comigo. Nós não podemos dividir a glória que é justa dada a ele e dividi-la com Moisés, dividi-la com Elias, dividi-la com Maria, dividi-la com João. Não! Não podemos! Não podemos! Porque a glória é dele, é só dele, somente para ele, toda adoração a ele, todo louvor a ele, toda glória a ele. Pastor Abraão não é nada, tá entendendo? Os pregadores que estão me ouvindo agora não são nada, pastores de televisão não são nada. Você liga a TV, você está vendo, você não vê mais pregações do Evangelho, você vai num canal, não tem ninguém pregando, você vai no outro, não tem ninguém pregando, você vai no outro, não tem ninguém pregando, é um canal, um vendendo Bíblia, vendendo DVD, fazendo marketing terrível, tem o outro fazendo coisas e mais coisas. Hoje a pessoa liga o seu aparelho de televisão, não consegue encontrar alimento para a alma, não consegue encontrar vida, não consegue encontrar o homem de Deus cheio da graça, onde possa pregar o Evangelho como ele deve ser pregado, porque eu creio que se o nome de Jesus fosse pregado na televisão, não som e no poder do Espírito Santo, o Brasil seria salvo. Mas nós não temos. Infelizmente não temos. Pregadores de redenção, pregadores que pregam sangue, pregadores que pregam a ressurreição, pregadores que pregam a graça, pregadores que pregam Jesus, pregadores que pregam os milagres, pregadores que pregam o arrebatamento da igreja, que pregam a grande tribulação, a volta de Cristo, reino eterno, pregadores que pregam o céu. Eu quero que você poste para mim e diga qual que você conhece no Brasil que está na mídia pregando o Evangelho desta forma. Não existe. Era isso que Pedro queria dizer. Vamos dar um pouco de glória para Moisés, vamos dar um pouco de glória para Elias, e o Senhor vai ficar com uma parcela da glória. Ou é tudo para Jesus, ou não é nada. Ou não é nada. Você está entendendo? É isso que eu quero te dizer. Ou é tudo para ele, ou é nada para ele.
Não existe meio termo. A Bíblia diz isso. Você é meu ou é do diabo? Você vai me seguir ou você vai seguir o diabo? A transfiguração de Jesus Cristo. Falamos hoje sobre a luz do céu. E amanhã, em breve, estaremos continuando e falando sobre a ruína do pecado e o poder da redenção. Vem muita coisa boa por aí. E eu quero que vocês nos aguardem. E antes de terminar, eu quero dar os meus agradecimentos aqui. Eu quero agradecer a minha família, agradecer ao Lucas, o meu filho, que tem nos ajudado nesta produção tão linda aqui de levar o Evangelho para o Brasil. E tem a minha esposa também, que é a pastora Carmen. Agradecer a ela, a minha filha Sara, agradecer a minha filha Lídia, agradecer a toda a minha família que tem congregado com a gente, que tem levado o Evangelho, pregado a palavra de Deus. Eu quero agradecer também aos pastores do Brasil, que têm ligado para nós e que têm nos agendado para ir em suas igrejas e dar o nosso testemunho e pregar a santa palavra do Senhor. Eu vivi durante 15 anos no leprosário aqui em Belo Horizonte, chegando lá em 77, em 83, o pastor Dimmer Sweg estava pregando a palavra. Ele dizia: há uma esperança. E eu abracei Jesus naquele dia memorável. Ele entrou no meu coração. Ele me limpou da lepra, restaurou o meu nariz, aleluia, minha orelha, minhas mãos, e me colocou para pregar a palavra. É por isso que eu estou te pedindo. Nós estamos aí com 70 e poucos vídeos no YouTube. E não vou conseguir levar esta palavra adiante se você não nos ajudar. Primeiro, em oração, porque nada funciona sem oração. Segundo, nada funciona sem uma parceria. Como eu tenho a parceria com Deus, eu também tenho a parceria com você que está do outro lado aí, ouvindo o pastor Abraão. Então coloque lá, vá lá no nosso vídeo e clique lá, gostei. Dê a sua opinião, o seu comentário e coloca um like, ou link, um like lá, e você vai mandar essas pregações, esses vídeos para o Facebook do amigo, para o pastor da tua igreja, para o irmão da empresa, para alguém que está enfermo, que está doente, precisando de uma palavra. Você pode fazer isso. Use o Twitter, use o Facebook, use as ferramentas que Deus tem dado a você para ser o pregador da palavra de Deus, para divulgá-la, em nome de Jesus. Fazendo assim, você vai estar divulgando esta palavra, a palavra de Deus, e vidas serão salvas, almas serão mudadas e vida transformada. Se despede aqui, pastor Abraão, seu amigo, em nome de Jesus. Nosso e-mail está aí, nosso telefone está aí, à sua disposição para orar e clamar a Deus em prol da sua vida. A paz do Senhor e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.